O século das barbáries. Durante o século XIX, houve uma rápida difusão da ideia de que qualquer atuação estatal só poderia ser considerada legítima se estivesse fundada em uma manifestação prévia do poder legislativo. No entanto, a partir do início do século XX, passou a ficar cada vez mais evidente que a edição de leis em escala industrial não era suficiente para impedir a multiplicação dos atos de barbárie, especialmente se considerarmos que, em muitos casos, eles ocorriam com as bênçãos do legislativo. A rápida difusão do modelo de Estado liberal de direito não conseguiu impedir que, ao redor do mundo, o poder público pudesse estar, direta ou indiretamente, envolvido na destruição de vidas de milhões de pessoas. Os exemplos dessas barbáries são numerosos. No Congo, desde o final do século anterior, os belgas exploravam o trabalho forçado de nativos, recorrendo a espancamentos, assassinatos coletivos e mutilações quando as cotas de produção de látex não eram alcançadas. Estudiosos estimam que entre 3 e 10 milhões de congoleses perderam suas vidas pelas mãos de soldados que agiam sob as ordens de Leopoldo II. Na Namíbia, em 1904, ocorreu a primeira ação reconhecida pela ONU como ato de genocídio, o extermínio dos Hereros e dos Namaquas. A prática do crime teve início em janeiro de 1904, quando os Hereros se revoltaram contra a ocupação alemã e mataram cerca de 60 colonos. As tropas invasoras revidaram com violência desproporcional e os Hereros foram derrotados em agosto daquele mesmo ano. Insatisfeito com a vitória, o general Lothar von Trotha quis vingança. Ele envenenou os poços dos derrotados e os enviou para o deserto da Namíbia, onde milhares pereceriam lentamente, de fome e de sede. Em outubro daquele mesmo ano, os Namaquas se rebelaram contra os invasores e tiveram o mesmo destino. Parte dos sobreviventes foi enviada para campos de concentração, onde trabalharam até sucumbirem, pela fome ou pela exaustão. Durante a Primeira Guerra Mundial, novas tecnologias passaram a ser empregadas com o objetivo de ceifar vidas de forma mais eficiente. A matança foi intensificada graças ao emprego de aviões, tanques e armas químicas, tais como o gás mostarda e o fosgênio, que queimam as paredes dos pulmões, matando a vítima por afogamento em seus próprios fluidos. A ferocidade dessa nova modalidade de conflito permitiu a cunhagem de uma nova expressão, guerra total, que designa a eliminação de distinções entre combatentes e não combatentes. Os belgas foram os primeiros a sofrerem os efeitos do novo e diabólico conceito. Vilarejos e pequenas cidades foram bombardeadas, populações foram deslocadas, mulheres e crianças levadas embora e os homens simplesmente fuzilados a sangue frio. Fora do coração da Europa, entre 1915 e 1917, o Império Turco-Otomano tentou promover a eliminação sistemática dos armênios que viviam em seu território, sob a acusação de serem aliados dos russos. O resultado desse crime de guerra foi o confisco de bens e o envio dos indefesos armênios em longas marchas forçadas para campos de concentração, tendo como resultado a morte de mais de 1 milhão de pessoas, dentre homens, mulheres e crianças. Esse triste episódio passou a ser conhecido como o Holocausto Armênio, que até os dias de hoje é negado pelo governo turco. Entre 1928 e 1933, na União Soviética, Stalin impôs a coletivização forçada de propriedades rurais, o que fez surgir um feroz movimento de resistência. Os camponeses preferiam queimar suas colheitas e matar os animais a entregá-los ao governo local. A repressão do Estado soviético foi selvagem e teve como resultado a execução de mais de 60 mil pessoas e a deportação de mais de 1 milhão para campos de trabalho forçado. A retaliação do governo comunista não parou por aí, pois as tropas passaram a requisitar quantidades cada vez maiores de grãos. A crueldade da ação estatal teve como resultado o desaparecimento de alimentos, de modo que a fome passou a fustigar populações inteiras. Entre 1932 e 1933, cerca de 4,5 milhões de pessoas morreram de fome,
episódio conhecido como Holocausto Ucraniano ou Holodomor. Na primeira metade do século XX, por toda a Europa se multiplicaram leis criadas com o objetivo de perseguir minorias. Na Hungria, onde havia um forte sentimento de animosidade contra os membros da comunidade judaica, foi aprovada, em 1938, uma lei que impediu os judeus de exercerem várias profissões. Com a guerra, a situação que já era ruim ficou pior, pois teve início um processo de deportação dos judeus húngaros para campos de concentração situados no leste europeu. O resultado foi hediondo. A população judaica húngara foi reduzida em 2/3. Em 1940, a Bulgária aprovou a Lei de Proteção da Nação, que proibia judeus de votarem, de concorrerem a cargos eletivos, de possuírem propriedades rurais, de ocuparem cargos no serviço público civil e militar, de se casarem ou mesmo de se relacionarem com búlgaros. No mesmo ano, o parlamento romeno aprovou mais de 80 medidas que impunham severas restrições à vida econômica dos judeus, estabeleciam cotas em relação ao número de empregados israelitas em cada estabelecimento e impunha severas limitações à atuação dos membros dessa comunidade em relação ao desempenho de atividades profissionais consideradas estratégicas. Na Eslováquia, um país minúsculo com uma pobre população camponesa de cerca de 2,5 milhões de pessoas, o sentimento antissemita era fortíssimo. Em 1941, com o apoio dos alemães, os eslovacos aprovaram o Codex Judaicus, que previa, dentre outras absurdidades, a transferência de empresas israelitas para não-judeus e a mobilização destes para trabalhos forçados. Durante a guerra, a Eslováquia pagou aos nazistas por cada judeu deportado para os gélidos campos de Auschwitz, Lublin-Majdanek e Sobibor, onde dezenas de milhares encontraram a morte. Mas foi na Alemanha e nos países ocupados pelos nazistas que os judeus e outras minorias foram afetados com mais violência pelos efeitos malignos de cerca de 400 atos normativos sancionados pelo parlamento. Em 7 de abril de 1933 foi promulgada a Lei de Restauração do Funcionalismo Público Civil, que demitiu os judeus e todos os opositores do regime. Na sequência, foram editadas outras leis de conteúdo discriminatório, como, por exemplo, a que estabelecia cotas para matrículas de estudantes israelitas em todas as escolas e universidades alemãs, e a que revogava todos os atos de concessão de nacionalidade alemã aos judeus naturalizados. Em 14 de julho de 1933, foi editada a Lei de Prevenção de Descendentes Portadores de Doenças Hereditárias, que tornou obrigatória a esterilização de todos os portadores de moléstias consideradas socialmente inaceitáveis para uma sociedade considerada perfeita, tais como os doentes mentais, viciados e alcoólatras. Não demorou muito para que a esterilização compulsória fosse estendida para ciganos, homossexuais, criminosos habituais e afrodescendentes. A adoção dessa política produziu resultados hediondos. Com o fim da guerra, constatou-se que cerca de 400 mil indivíduos haviam sido compulsoriamente submetidos a esses violentos procedimentos de esterilização forçada. A partir de 1934, por se recusarem à prestação de serviço militar devido ao seu pacifismo inflexível, testemunhas de Jeová foram proferidas de professarem sua fé nos limites do território alemão. Mais tarde, identificados por um triângulo roxo, milhares foram enviados a campos de concentração. As testemunhas de Jeová gozavam de um status especial dentre os prisioneiros, pois seriam imediatamente liberados caso rejeitassem publicamente sua fé. Para o espanto das autoridades nazistas, muitos, em uma demonstração de coragem extrema, preferiram a morte. Em 15 de setembro de 1935, o parlamento alemão aprovou, por unanimidade, um conjunto de atos normativos que recebeu o nome de Leis de Nuremberg, que continha a Lei da Bandeira do Reich, a Lei da Cidadania do Reich e a Lei de Proteção do Sangue e Honra alemães. A Lei da Bandeira do Reich oficializou o uso da suástica, símbolo originariamente empregado pelo Partido Nazista.
A lei da cidadania criava uma distinção entre arianos e não arianos. Com isso, os judeus passaram a gozar de uma condição semelhante à de um estrangeiro em seu próprio país. A Lei de Proteção do Sangue e Honra Alemães dispunha, dentre outras coisas, que os casamentos entre judeus e não-judeus, mesmo que tivessem sido contraídos no estrangeiro, seriam considerados nulos, e até mesmo relações sexuais entre judeus e não-judeus estavam proibidas. Os que fossem pegos descumprindo a lei deveriam ser imediatamente presos e enviados para campos de trabalho forçado. Em 1938, todos os passaportes dos não-arianos foram simplesmente cassados, e até mesmo os deslocamentos de judeus dentro do território alemão sofreram severas restrições. Como o programa de esterilização compulsória não estava produzindo os resultados desejados, em outubro de 1939, o Estado nazista deu início à eliminação física dos portadores de problemas mentais e dos irrecuperavelmente doentes, por serem considerados como um fardo pesado demais para ser carregado pela sociedade alemã. Em setembro de 1941, um decreto editado pelo ministro do Interior determinava que todos os judeus maiores de 6 anos deveriam usar uma estrela amarela de 6 pontas com a palavra Jude escrita em letras negras. A estrela deveria ser costurada nas roupas, no lado esquerdo do peito, na altura do coração, a fim de ser totalmente visível em um lugar público. A partir dessa mesma data, ficava proibido aos judeus deixar sua área de residência sem autorização policial, assim como portar medalhas, condecorações honoríficas ou qualquer outro tipo de distintivo. 17 dias mais tarde, o Ministério do Transporte determinou que os judeus somente poderiam utilizar os assentos em transportes públicos quando houvesse vaga suficiente para acomodarem não-judeus. Além disso, os israelitas somente poderiam viajar nas classes mais baixas dos trens e estavam proibidos de usarem os vagões dormitórios e os vagões restaurantes. Em 13 de novembro, os judeus tiveram que registrar seus aparelhos elétricos, entregar suas bicicletas, câmaras fotográficas, máquinas de escrever e binóculos. E no dia seguinte, foram proibidos de vender seus livros. A partir de 1938, iniciou-se a execução da política voltada à solução final, eufemismo empregado para indicar o confisco de bens acompanhado da deportação de judeus para campos de concentração situados no leste europeu. Famílias inteiras foram acordadas no meio da noite e, no meio do choro desesperado das mães e das crianças, pessoas eram humilhadas, espancadas e finalmente embarcadas em trens de transporte de gado para enfrentarem uma longa e sofrida viagem para campos situados no distante leste europeu, onde seriam classificadas para serem enviadas à morte ou ao trabalho forçado. Com o início da invasão da União Soviética, intensificou-se a mórbida tarefa de promoção do assassinato sistemático de membros das comunidades judaicas. A partir de setembro de 1941, os massacres nos territórios invadidos do leste da Europa tornavam-se cada vez mais frequentes. Os Einsatzgruppen, ou tropas especiais, foram encarregadas da macabra tarefa de assassinar judeus, comunistas e opositores do regime, sem qualquer razão, julgamento ou acusação formal. Em novembro de 1941, o comandante supremo da SS ordenou a eliminação de todos os judeus do gueto de Riga, situado na Letônia ocupada. Essa tenebrosa tarefa teve como resultado o assassinato a sangue frio de cerca de 25 mil civis inocentes. Tais atrocidades ocorriam com uma naturalidade e frequência incompatíveis com os avanços experimentados pela humanidade. O historiador israelense Saul Friedlander nos dá uma ideia de quão horrorosas eram as ações das tropas alemãs no leste europeu. Entre 8 e 19 de agosto de 1941, uma companhia da Waffen-SS ligada ao comando fuzilava todos os 800 ou 900 judeus da cidade, com exceção de um pequeno grupo de crianças com menos de 5 anos de idade. Estas foram abandonadas sem alimento ou água em um edifício nos arredores da cidade, e em 19 de agosto elas foram levadas em 3 caminhões e fuziladas num campo de tiro nas proximidades.
Essa chacina de inocentes não foi um fato isolado, mas foi repetida em várias cidades, como Kamenets-Podolsky, Kiev, Minsk e Odessa. Nos campos de extermínio que brotavam no leste europeu, especialmente na Polônia, Rússia e Lituânia, criou-se uma verdadeira indústria da morte que não poupava nem mesmo bebês. Nesse quadro apocalíptico, milhões de pessoas se viram obrigadas a fugir para evitar a morte, a vergonha, o linchamento ou o aprisionamento em campos de concentração. Documentos comprovam que muitos desses atos foram levados a cabo por tropas alemãs, mas parte deles foi conduzida por autoridades locais e por particulares que, acobertados pela impunidade instalada nas áreas ocupadas, liberavam demônios que há muito tempo estavam acorrentados no inconsciente coletivo de alguns membros daquelas comunidades. A Segunda Guerra Mundial ceifou mais de 50 milhões de vidas. O conflito foi marcado pela eliminação sistemática de cerca de 5 milhões de judeus, 500 mil ciganos, 10 mil homossexuais, 2 mil testemunhas de Jeová. Sem contar os milhões de civis e militares que perderam a vida ou que sofreram ferimentos físicos ou psicológicos que jamais cicatrizariam. Nesse ambiente de guerra total, o mundo testemunhou a expulsão de populações inteiras e a matança indiscriminada de civis, em uma escala tão descomunal que foi preciso inventar novas palavras: apátrida e genocídio. A guerra produziu feridas tão profundas que até hoje, passados mais de 70 anos, elas ainda não foram fechadas. As perdas imateriais foram incalculáveis e seus efeitos ultrapassaram gerações. Poucos foram os europeus que não perderam pais, filhos, amigos, parentes ou conhecidos. Um enorme contingente de mutilados perdeu a capacidade de prover o seu sustento, passando a depender da caridade alheia. Milhões perderam suas casas, sua história, seus bens, seu trabalho, sua dignidade, sendo condenados a vagar de um lugar para outro sem destino certo. Um enorme exército de maltrapilhos, rejeitados até mesmo por seus patrícios. O fim da Segunda Guerra deixou claro que o modelo de Estado liberal de direito, fundado na supremacia da lei e do parlamento, estava completamente desgastado. Estava claro que a reconstrução da Europa do pós-guerra não poderia tomar como ponto de partida a mera elaboração de novas constituições, ou seja, na adoção do mesmo modelo institucional, da mesma visão de mundo que permitiu o surgimento de matanças e perseguições que até hoje envergonham e enojam a humanidade. Era preciso reformar o próprio constitucionalismo liberal. Era preciso construir um novo conceito de direito que impedisse a repetição dos graves crimes do passado. Era preciso reformar o próprio conceito de constitucionalismo liberal. Era preciso construir um novo conceito de direito que impedisse a repetição dos graves crimes do passado.